A Copa do Mundo pode ter eternizado vários nomes positivamente, mas esse não foi o caso do Enzo Fernandes. Já muito odiado antes pelos brasileiros, Enzo agora se tornou odiado a nível mundial por algumas atitudes dentro de campo e até fora dele que não agradaram nem a Europa nem o mundo. E isso inclusive pode ter impedido ele de ter ingressado no clube dos sonhos dele. Não entendeu o que eu quis dizer? Pois vai entender agora mesmo. Se inscreva no canal, deixa seu like, hypa o vídeo e óbvio se inscreve mesmo para chegarmos a 250 mil inscritos, já que já batemos os 200 mil. Obrigado desde já e sem nenhuma enrolação vamos entender o que realmente aconteceu. Todo jogador sonha em ser lembrado. Uns querem ser lembrados pelos títulos, outros pelos gols, alguns pelas assistências e também, claro, aqueles que conseguem algo muito mais difícil, fazer o mundo inteiro falar sobre eles. O problema é quando quase ninguém tá falando bem, porque se voltarmos alguns anos no tempo, existia uma sensação muito clara em relação a Enzo Fernandes. Ele seria um dos grandes meias da geração, o sucessor natural daquela escola argentina que produziu Redondo, Cambiasso, Riquelme, Mascherano e tantos outros. Um meio-campista completo, elegante, inteligente, competitivo, capaz de controlar qualquer partida. A Copa do Mundo de 2022 parecia apenas o começo. Enzo foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. Saiu do Qatar praticamente direto para um contrato de 121 milhões com o Chelsea. 121 milhões de euros. Na época parecia caro. Hoje, olhando apenas para o futebol, talvez nem pareça tanto assim. Dentro de campo, Enzo europeus, como chegou no ponto de ter sua contratação descartada por gigantes, não por falta de futebol, mas por causa da personalidade. E principalmente com a Copa do Mundo de 2026, conseguiu transformar uma rejeição que já existia, é claro, em algo praticamente mundial. Essa não é uma história sobre queda técnica, é justamente o contrário. É a história de alguém que continuou jogando muito, enquanto destruiu a própria reputação. E essa é a pior combinação possível para um atleta moderno. O menino de ouro da Argentina. Tudo começou muito antes do Chelsea, muito antes da Copa e até dos milhões. Enzo nasceu futebolisticamente no River Plate. Ali já chamava a atenção pela maturidade absurda. Enzo Jeremias Fernandes Russo prometia muito mais. De fato, nunca foi um jogador espalhafatoso, não precisava de dribles desconcertantes, nem de arrancadas impossíveis. O diferencial estava na inteligência, sabia acelerar, sabia pausar e quebrar linhas, sabia pressionar e defender. Parecia sempre 2 segundos à frente dos adversários. Foi emprestado ao Defensa e Justiça no ano de 2020, naquele momento em que estava começando a vingar. Voltou muito mais pronto. E aliás, uma curiosidade que muita gente não sabe, ele estava no time que eliminou o Vasco na Copa Sul-Americana. Voltou muito mais pronto. Depois veio o Benfica, foi para Europa e bastaram poucos meses para a Europa perceber que havia um fenômeno surgindo. Na Copa do Mundo de 2022, tudo explodiu. Entrou como reserva, é verdade, ainda meio tímido, terminou como ao que fez ali, ter o seu nome tão grande, o futebol. O Chelsea pagou uma fortuna. Quando os Blues desembolsaram 121 milhões de euros, muita gente chamou de loucura. Só que existia contexto. Era um mercado completamente inflacionado. Enzo vinha de uma Copa impecável, tinha apenas 22 anos, era campeão do mundo e reunia características importantes. Durante muito tempo, mesmo com o Chelsea vivendo temporadas extremamente turbulentas, ele foi um dos poucos que constantemente eram elogiados. Mudavam treinadores, esquemas, atacantes e diretores. Enzo permanecia. Change direction. Enzo Fernandes! 2-0 down, 3-2 up. Chelsea are tormented. Era um dos pilares do projeto e justamente por isso, tudo que acontecia fora de campo começou a pesar ainda mais. Quanto maior o jogador, maior também é o impacto das próprias atitudes. Até 2024, Enzo era visto apenas como um argentino competitivo, nada muito diferente da identidade histórica da seleção. Mas então veio um episódio que mudou completamente sua reputação, seu primeiro grande golpe na imagem. Durante as comemorações de um título da Argentina, foi divulgado um vídeo em que jogadores argentinos entoavam cânticos considerados racistas contra atletas franceses. A repercussão foi imediata, o caso ganhou dimensão mundial. Diversos jogadores franceses demonstraram indignação, companheiros do Chelsea também ficaram desconfortáveis. A situação ali ultrapassou completamente o conceito de futebol. Não era mais rivalidade, não era a provocação comum, era uma discussão sobre preconceito. E Enzo acabou se tornando um dos rostos daquele episódio, porque foi justamente quem compartilhou o vídeo. Ali também ele estava cantando, e a partir dali, sua
imagem começou a mudar. Na Inglaterra, na França, em boa parte da Europa, pela primeira vez, as pessoas passaram a separar duas versões do mesmo atleta, o excelente meio-campista e o personagem extremamente controverso. O futebol começou a desconfiar. Sempre tem uma frase repetida por dirigentes: contratar talento é fácil, difícil é contratar personalidade. Grandes clubes investem centenas de milhões, mas também analisam comportamento, liderança, relacionamento, histórico disciplinar, capacidade de representar uma instituição. E foi justamente aí que começaram os problemas. Diversos veículos europeus passaram a noticiar que alguns gigantes enxergavam o Enzo Fernandes como um risco institucional, entre eles Real Madrid, não porque faltasse qualidade, mas porque havia um receio sobre tudo que vinha junto com ele. Para clubes desse quilate e desse tamanho, a imagem vale bilhões. Um único escândalo pode comprometer patrocinadores, campanhas, marketing, relacionamentos internacionais. Às vezes o problema não é jogar mal, é gerar manchetes demais. Mas nada se compara ao que aconteceu na Copa do Mundo de 2026. A Argentina chegou cercada de expectativa, era uma das favoritas, atual campeã, experiente e talentosa. Só que ao longo do torneio, diversos episódios começaram a desgastar a imagem da equipe. Provocações, discussões, confusões e excessos, gestos interpretados como falta de respeito aos adversários. Naturalmente, quando uma seleção acumula o tipo de episódio, os líderes acabam recebendo o maior peso. E Enzo estava entre os principais daquela geração, os principais rostos. Cada jogo aumentava a tensão, cada polêmica alimentava ainda mais o desgaste. A narrativa começou a mudar completamente. Já não era apenas uma seleção competitiva. Muita gente passou a enxergá-la como arrogante, como trapaceira, e Enzo virou um dos símbolos dessa percepção. Independentemente de algumas críticas terem sido exageradas, o fato é que a imagem pública sofreu um impacto gigantesco. O Enzo já vinha tido um histórico muito provocador, inclusive contra a seleção brasileira, quando inclusive contra Léo Ortiz chegou a chamá-lo de tontito no jogo de Argentina versus Brasil. Até então era algo totalmente irritante, mas para os brasileiros, até porque era uma rivalidade que estava ali em jogo. Mas com o tempo a Europa também cansou. Depois da Copa e principalmente da forma como ele saiu do jogo da Espanha contra a Argentina, sendo expulso na final por uma entrada desleal, além de todas as provocações em toda a Copa, a rejeição ela cresceu, principalmente em países que já carregavam ressentimentos desde 2024. A imprensa voltou a revisitar antigos episódios, vídeos antigos reapareceram, declarações voltaram à tona, as redes sociais fizeram o resto, tudo virou combustível. Cada nova polêmica parecia confirmar uma narrativa que já estava criada. Enzo deixou de ser apenas um jogador controverso, passou a ser tratado por muita gente como alguém que nunca aprendia com seus próprios erros. E quando essa percepção se instala, é muito difícil revertê-la. Até a política chegou a entrar na discussão. Talvez o momento mais simbólico tenha sido quando o debate ultrapassou completamente o esporte. Na Inglaterra, parlamentares chegaram a defender medidas relacionadas ao seu visto de trabalho, usando sua conduta e os episódios controversos como argumento político. Independentemente de essas propostas avançarem ou não, o simples fato desse debate existir já mostrava o tamanho do desgaste. Pouquíssimos jogadores chegam a esse ponto. Quando políticos discutem seu nome, você deixou de ser apenas um atleta, virou definitivamente um assunto público. Mas e o Chelsea? Dentro de campo, o Enzo continua entregando, continua criando e distribuindo passes, continua sendo um dos melhores meias da Premier League, talvez um dos 10 melhores do mundo na posição, ou seja, o problema nunca foi futebol, mas o Chelsea também sabe que representa uma marca global. Cada nova polêmica exige posicionamentos, explicações, controle de danos, e isso desgasta qualquer instituição. O maior adversário do Enzo até aqui é ele mesmo. Há um velho ditado que diz: seu talento abre portas, seu comportamento decide quanto tempo você permanece dentro delas. Enzo parece viver exatamente nesse dilema. Ele tem talento suficiente para jogar em qualquer clube do planeta, isso é fato. Mas será que todos os clubes querem lidar com todo o resto, com todo o pacote que vem junto? Essa pergunta ficou muito mais forte depois da Copa do Mundo de 2026, porque dirigentes não contratam apenas um camisa 8, contratam um representante da instituição, alguém que vai defender a instituição para além do campo. Mas afinal de contas, existe volta? A boa notícia pro Enzo é que reputações podem ser reconstruídas. Já vimos isso acontecer várias vezes, mas há uma condição: mudança verdadeira, não apenas pedido de desculpa, não apenas notas oficiais. As pessoas acreditam muito mais em atitudes repetidas do que em discurso. Se os próximos anos forem marcados apenas pelo futebol, a narrativa pode, obviamente, mudar. Se novas polêmicas aparecerem, ela provavelmente ficará definitiva. O Atlético de Madrid faz sentido? Muito se fala sobre um possível futuro em
clubes que valorizam uma intensidade emocional semelhante à sua, e o Atlético de Madrid aparece constantemente nessas discussões, não apenas pelo seu estilo de jogo, mas pela cultura competitiva construída ao longo da era do Diego Simeone. Simeone que por sinal tem um grande apreço pelo Enzo, o próprio Simeone é argentino e o filho do Simeone joga pela seleção argentina, em que o filho do Simeone e o Enzo têm uma boa relação. Esse ambiente acaba tendo jogadores intensos e costumam ser melhores compreendidos por parte do Enzo. Isso não significa que uma transferência vá acontecer, mas ajuda a entender por que esse tipo de especulação ganhou força. E isso, claro, vem junto no pacote. Se Enzo Fernandes é um jogador intenso, dificilmente vai se dar bem em clubes que acabam tendo mais vista grossa em relação a essa intensidade, com uma torcida que geralmente consegue cobrar mais dos jogadores para serem exemplos tanto dentro como fora de campo. Como conclusão, a história do Enzo Fernandes talvez seja uma das mais curiosas do futebol moderno, porque normalmente um jogador perde prestígio quando deixa de jogar bem. Com ele aconteceu justamente o contrário. Seu nível técnico permaneceu altíssimo, mas a sua imagem pública despencou alarmantemente. Isso ensina uma lição importante. Hoje o futebol não termina quando o árbitro apita. Cada comemoração é filmada, cada postagem nas redes sociais é analisada. Pois é, não é qualquer coisinha não. Cada gesto percorre o mundo em segundos. O atleta moderno não representa apenas um clube durante 90 minutos. Ele representa uma marca 24 horas por dia. Enzo Fernandes continua tendo futebol para disputar qualquer competição, enfrentar qualquer adversário e decidir qualquer partida. A grande dúvida não é se ele continuará sendo meia de elite. A dúvida é outra. Ele conseguirá reconstruir a confiança que perdeu? Porque o talento compra transferências, mas o caráter percebido compra oportunidades. E depois da Copa do Mundo de 2026, talvez essa tenha se tornado a partida mais difícil de toda a carreira de Enzo Fernandes. Ninguém gosta do Enzo Fernandes na Inglaterra. Irmão, o Enzo Fernandes já tinha tido um problema ali com a torcida do Chelsea, com o próprio clube, porque uns 2 meses atrás, ele tinha dado indícios de que queria sair, de que queria ir pro Real Madrid, e ele foi até punido pelo próprio clube por conta disso, e ficou uns 2, 3 jogos sem jogar. Só que depois da Copa do Mundo, piorou tudo, irmão, porque o Enzo Fernandes faz gol contra a Inglaterra e elimina a Inglaterra na semifinal. Só que o ponto é, o Enzo Fernandes não só fez o gol contra a Inglaterra, ele faz o gol, depois ele zoa ali na comemoração, daí principalmente ele posta uma foto depois do jogo com a música Wonderwall, que é tipo um hino pros ingleses, ironizando, zoando os ingleses. Só que aí que tá o ponto, ele zoou e esqueceu que joga na Inglaterra, mano, que joga no Chelsea. E aí o fato é o seguinte, agora não é só mais a torcida do Chelsea que tem uma birra com ele, que não gosta de algo assim, é o país inteiro. Se liga na pesquisa do jornal The Sun, jornal britânico, sobre os jogadores mais odiados da atualidade. O Enzo Fernandes lidera o ranking, mano. Ninguém gosta desse cara lá. E aí o fato é o seguinte, você olhando esse ranking, você olhando a situação, a gente pensa, o Enzo Fernandes vai sair do Chelsea. Só que é muito difícil do Enzo Fernandes conseguir essa saída. Isso porque o Chelsea lá em 2023 pagou 121 milhões de euros por ele. E por mais que ele tenha problema com a torcida, com o clube, com o país inteiro, ele ainda é um jogador muito bom, um volante muito bom e um jogador muito novo. Então o Chelsea não vai baixar drasticamente o preço desse cara. Só que com isso também é difícil algum clube ir lá e pagar 120, 130 milhões de euros por ele. Então o que acontece é o seguinte, mano, muito provavelmente o Enzo Fernandes vai continuar no Chelsea. O Xabi Alonso quer que o Enzo Fernandes continue no Chelsea, porque ele gostaria do jogador argentino no projeto dele. Só que ele vai jogar no Chelsea com a torcida não gostando dele e com o país inteiro não gostando dele, irmão. Ele pode até reconquistar a torcida, mas, irmão, isso vai demorar muito tempo. Ou seja, os primeiros 6 meses do Enzo Fernandes essa temporada, pelo menos isso, vão ser horríveis. Mas e aí, você acha que o Enzo Fernandes consegue se redimir no Chelsea ou você acha que ele vai sair do Chelsea nessa janela de transferências? Comenta aí e me segue pra mais. Com honestidade, você acha que o Enzo Fernandes tem nível ou tinha nível para jogar atualmente na titularidade do Real Madrid? Acha que essas polêmicas são possíveis de contornar? Ou até se você pensa realmente que o que fazem com o Enzo é perseguição bobagem? Não tenha medo de comentar, comenta embaixo e conta pra mim. Agradeço a você pela audiência e pela atenção. Se inscreve no canal, deixa seu like e eu agradeço pela sua visualização, pela sua atenção. Até o próximo vídeo e de sempre, o clássico fim de vídeo. Valeu!